Boa noite a todas e todos. Eu sei que pelo colorismo, né, que a gente tem no Brasil, algumas pessoas possam olhar para mim e me ler como não negra. Então eu acho importante colocar por que é que não só eu, mas como as minhas companheiras do CRES me consideram negra. Então, antes de qualquer coisa, eu quero explicar isso. Por que é que eu me considero uma mulher negra, a história me considera uma mulher negra, não porque eu sou filha de um homem negro e a minha família paterna é uma família negra, mas a família da minha mãe está aqui presente, ela é uma mulher branca, a família dela é uma família branca. Mesmo que nós tenhamos uma história de interior, né, a família da minha mãe é uma família interiorana, mas eu tenho traços de pessoa negra, que são esses cabelos, que é esse nariz, que não é o nariz tão aberto como o nariz das pessoas que têm a pele mais escura, mas em alguns lugares eu tenho uma passabilidade, né? As pessoas não me consideram de cor, em outros lugares eu já tive. Né? Já me perguntaram num determinado lugar onde eu fui fazer uma visita de campo de estágio, eu enquanto professora fui visitar esse campo de estágio, e uma colega assistente social olha para mim e faz assim, a senhora espera, daqui a pouco eu vou lhe atender. E quando me chama, ela me pergunta, qual é o problema da senhora? Então, assim, não ler, eu tinha avisado que eu estava chegando, que eu era professora, mas era um lugar de assistência, né? Um lugar onde, do Bolsa Família, por exemplo. Não vou dar muitos detalhes para a gente não reconhecer o lugar. Mas a pessoa me leu como se eu estivesse indo ali precisar de um benefício. Por quê? Porque a gente olha para as pessoas de cor, as pessoas negras, e já identifica que essas pessoas precisam de um benefício. Mas a maioria da população negra, da população brasileira é negra e precisa de benefícios. Sim, isso é uma realidade. Mas esse não é o único lugar que a gente ocupa. A gente tem avançado, tem construído estratégias de estar em outros lugares, como, por exemplo, na universidade, que é o lugar onde eu estou hoje também, né? Além de outros espaços. Então, é isso que eu quero dizer, que eu sou uma mulher negra de pele clara, e isso me dá alguns privilégios em relação a algumas mulheres, a maioria, né, boa parte das mulheres que são reconhecidas negras pela sua cor retinta, pela sua pele mais escura. Essas mulheres, ninguém tem dúvida da cor dela, inclusive as instituições que promovem o racismo institucional não tem dúvida nenhuma. Então, para quem me ler como branca, ou como branca nunca, mas como não negra, eu sou uma mulher negra. Gostaria de agradecer muito essa oportunidade da gente trazer a fala, né? Uma fala que pensa racismo, e para nós aqui do Serviço Social e outras pessoas que estão ouvindo a nossa fala, é importante dizer que nós estamos fazendo história. E aí o CRES está fazendo história, o Cefes está fazendo história, trazendo uma temática, que é a temática do racismo. A gente vive no Brasil o mito da democracia racial, né? As pessoas falam em racismo, mas ninguém se diz racista, e muito menos a gente acredita que o Brasil é racista. A gente diz que a gente tem aquela ideia do cidadão cordial, né? Não, o brasileiro ele é muito caloroso, mas não é verdade. Nós não somos tão calorosos assim. Nós somos calorosos com as pessoas brancas da elite, mas com as pessoas negras, com as pessoas pobres, nós temos um histórico de violências e de silenciamentos também. É importante colocar que... Por que eu digo que a gente está fazendo história? Porque essa profissão, historicamente, é uma profissão de resistência. A gente coloca no meio, né, central da nossa leitura a luta de classes. Então, para nós, a partir de um referencial marxista, né, uma análise da sociedade crítica que busca a raiz dos problemas, para nós, classe é central. Só que a gente precisa enegrecer o serviço social. E aí eu tomo essa palavra enegrecer da Sueli Carneiro, que é uma intelectual negra, que cunhou esse termo dentro do feminismo. Ela falava, é preciso enegrecer o feminismo. Então ela colocava, dentro do movimento negro, as mulheres feministas não têm visibilidade. Dentro do movimento feminista, as mulheres negras também não tinham
visibilidade. Então, a gente precisava ter uma perspectiva interseccional, leitura da realidade, ou seja, não considerar nenhuma dessas categorias centrais. Então, quando a gente diz que apenas classe social é central, a gente esquece de ver os outros marcadores, que são os marcadores de gênero e de raça. Então, o serviço social sempre fez a luta, sempre continua na luta, mas é preciso avançar. A gente não pode parar numa análise apenas que considera a classe social, porque essa classe social é gendrada e racializada, né? Quando a gente olha quem é que está sofrendo os impactos de todo esse desmonte, de todas essas contra-reformas que estão postas, a gente percebe que atinge todo mundo, mas não atinge todo mundo da mesma forma, né? Tem uma parcela da população que ficará mais insegura. Tem uma parcela da população que vai sofrer mais fortemente. E aí eu trago um exemplo, só um, porque se a gente for trazer todos os exemplos, não vai dar conta, mas a gente pode pegar no caso das mulheres negras. Por que as mulheres negras domésticas, por que eu pego esse exemplo? Porque aí a gente pode ter uma visão dessa interseccionalidade de classe, raça e gênero. O que acontece? As mulheres negras, as domésticas, sempre organizadas, porque há uma invisibilidade da luta das mulheres negras, né? Até quando a gente fala da luta das mulheres, a gente costuma dizer assim, mas a luta das mulheres é a luta por trabalho, você deveria ser feminista, porque se hoje você trabalha, deve isso ao feminismo. Mas isso é uma realidade de parte das mulheres, são as mulheres de uma classe burguesa, que lutaram para sair para trabalhar, porque as mulheres negras sempre trabalharam, sempre. A história da mulher negra no Brasil é a história da mulher trabalhadora, né? E aí é importante colocar que quando essas mulheres negras se organizam, elas são invisibilizadas também. Seu trabalho é invisibilizado, sua organização e luta é invisibilizada. Então a gente não olha, por exemplo, o movimento organizado das empregadas domésticas. Então a gente teve uma PEC das empregadas, não foi do nada, não caiu do céu, não. Mesmo a gente tendo um governo progressista naquele momento, que era os governos petistas, não foi uma pauta que veio do céu, foi uma pauta empreendida pelo movimento organizado das mulheres, das empregadas domésticas. E aí quando a gente consegue, né, ter esse avanço, elas conseguem ter... É uma lei que ela foi evoluindo, vai considerar a seguridade, né, dessas mulheres negras no sentido de leis trabalhistas como qualquer outro trabalhador. Quando ela finalmente consegue isso, em 2017, né, a OIT vai reconhecer isso, que a trabalhadora doméstica tem direito aos direitos trabalhistas como qualquer outro trabalhador. A gente assiste à reforma trabalhista. E aí um desmonte. Então, assim, a sensação que a gente tem é que quando a gente está chegando lá, a resistência por parte de quem está no poder, parece que ela se avoluma. E aí outro exemplo que eu posso pegar, fazendo um link com a paralisação, né, a greve geral na educação, que a gente também participou antes de vir aqui para a mesa, agora à tarde. Há um mito, uma discussão de que a universidade ela é elitista. Olha, durante muito tempo a universidade foi elitista, mas a gente, conforme eu estava colocando, nós tivemos a oportunidade, a partir das lutas desses movimentos, movimento negro, movimento de mulheres, da classe trabalhadora, a gente teve a oportunidade, a partir também dos governos progressistas, de entrar na universidade. E hoje, conversando com a chefe do departamento, Flávia Clemente, que é uma mulher negra, né, no nosso departamento de serviço social da UFPE, ela tinha participado de uma reunião com a reitoria. Ela dizia: Tati, o reitor, na conversa, né, na reunião com a reitoria, ele colocou que 70% dos nossos alunos, as características, né, são alunos das classes populares, ou seja, a gente vê, né, visualmente, a gente vê que a universidade está tomada de pessoas negras. Nós chegamos lá, né? Hoje a gente tem uma chefe de departamento que foi da minha turma doutorado, nós duas concluímos doutorado juntas. Ela é uma mulher negra, na chefia de um departamento, primeira professora negra retinta do curso de serviço social. Ela chegou lá, eu chego lá também, nesse momento, vejo uma série de colegas negros, muitos estudantes negros, e quando a gente chega lá, a gente recebe um baque desse, que essa
esse terrorismo que é feito por esse governo, esse governo do presidente Bolsonaro, que é o primeiro ataque, né, o ataque à educação. Então isso deixa claro para a gente que quando se mexe nos direitos, né, uma perspectiva de direitos, que a gente ainda tem que falar por dentro dela, que ela precisa considerar gênero e raça, quando a gente consegue chegar lá, a gente sente como é que eu posso falar? A reorganização, né, desse Estado, tentando nos colocar de volta para as margens. Mas a gente não vai retroagir, a gente vai se organizar. Hoje, quando eu vi esse ato, eu pensei, ele tocou a gasolina que faltava para a gente pegar fogo. Não sabe onde ele está mexendo, né? Eu gostaria também de colocar algumas questões, antes de passar a fala para a Silvia, não sei como está o tempo, mas eu gostaria de colocar algumas questões, assim, para a gente pensar essa proposta, como eu vinha falando, a gente enegrecer o serviço social, né? Então eu penso assim, o que seria enegrecer o serviço social? Então você está querendo dizer que o serviço social é racista? Não é isso. Eu estou querendo dizer que a gente precisa ficar atento e construir, e colocar a pauta negra dentro do serviço social. Porque a gente vem de uma história de invisibilidade. Então a gente precisa colocar as nossas questões. A partir do momento que pessoas negras entram na universidade, entram no curso de serviço social, por exemplo, e ela tem a oportunidade de 3 linhas aí de atuação, dentro da sala de aula, né, na docência, na pesquisa e no fazer profissional cotidiano. A partir do momento que essas pessoas negras entram, qual é a diferença? A diferença é que nós trazemos nossas questões. Dentro de uma ciência, de uma racionalidade científica, que ela é sim patriarcal, ela é sim colonialista, e depois eu vou dizer porque eu estou falando colonialista. As nossas pautas são chamadas de especificidades. Então, por exemplo, discutir raça, né, colocado como, mas por que essa pauta é tão específica? E aí por isso também que eu parabenizo o Conjunto Cefes-CRES, porque pegar um dia do assistente social e discutir racismo é quebrar com essa ideia de que essa pauta não é uma pauta geral, de que essa pauta é uma pauta específica. Não é específica, tem a ver com a sociedade, porque nós compomos essa sociedade. Então, se são nossas questões, não são específicas, elas são questões válidas. Então, eu acho que esse é um passo para a gente enegrecer esse serviço social, né? Eu acredito também que é importante a gente, como a nossa tradição, né, marxista, a partir do método marxista, de buscar as raízes, né, ir lá buscar as determinações, a gente entender por que a gente vive esse racismo, por que ele é tão estruturante na nossa sociedade. Porque a gente consegue, né, perceber que a gente não tem mais um modelo escravista, mas a estrutura da colonização ela permite, ela persiste. É o que a gente chama de colonialidade. E aí como é que ela permite? Ela permite, como um autor chamado Aníbal Quijano ele vai colocar, que é a colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, essa colonialidade do poder coloca a gente no lugar de submissão. Só que eles não contavam que nós não aceitaríamos esse lugar. É como a Conceição Evaristo afirma. Eles combinaram de nos matar, mas esqueceram de combinar isso com a gente, porque a gente não vai morrer, a gente vai resistir. A gente pode ter as perdas, mas as perdas não nos calam, as perdas nos fortalecem. E aí a colonialidade, uma das formas da colonialidade é a forma do silenciamento. E aí esse silenciamento ele é imposto de várias formas. A desqualificação das nossas questões dentro da academia, das nossas demandas no serviço público, que são interpretadas e nos atingem através de um racismo institucional, através do machismo, e aí o objeto da minha pesquisa, que foi violência obstétrica, ele aponta isso, né? Então, essa colonialidade, ela reitera um lugar para a gente que é um lugar de submissão. E aí é por isso que a gente fala dentro da discussão, né, do movimento negro, que aí eu acho que esse vocabulário do movimento negro, para enegrecer esse feminismo, esse feminismo também, mas o serviço social, ele precisa entrar, né, um vocabulário que traz para a gente memória, experiência, lugar de fala, ancestralidade. O que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer visibilidade, que nós existimos. Então a gente escuta às vezes assistentes sociais dizer assim, não, dia da consciência negra não, dia da consciência humana. Aí usa
como mote o discurso de emancipação humana, sem nem saber, muitas vezes, isso é uma autocrítica que eu estou fazendo para nós da categoria, a gente precisa pensar. Uma autocrítica que a gente muitas vezes reproduz categorias marxistas sem estudar. A gente reproduz um discurso marxista, a gente tem uma prática, não estou dizendo que na prática a teoria é outra não, estou dizendo que o discurso é um e a prática é outra. Isso é diferente. Né? Um discurso que ele é colado com o que a gente quer ouvir, o politicamente correto, e uma prática que não condiz. Então muitas vezes a gente diz assim, não por causa da emancipação humana, mas o que é uma emancipação humana? Não é um mundo livre de explorações e opressões? Como é que eu vou ter um mundo livre de explorações e opressões ainda com a colonialidade? Né? O que seria essa colonialidade? Você explora o povo negro, explora as mulheres, expropria os seus saberes. Como é que eu posso resolver essas questões, essa colonialidade, sem enfrentar que existe essa colonialidade e esse racismo? Como é que eu posso enfrentar algo se eu finjo que isso não existe? Fingir que não existe é uma forma de silenciamento. E aí, quando falam consciência humana, eu pergunto, mas quem é humano? Tem uma autora chamada Maria Lugones, que é de uma linha, né, epistemológica de estudos, que são os estudos decoloniais, e aí ela vai dizer o seguinte, a história das Américas, ela começa, né, com a exploração aí dos povos europeus, sobre a dominação e exploração dos povos europeus sobre os povos americanos, mas tem uma justificativa para essa colonização do poder, do ser e do saber desses povos. É a justificativa de que esses povos, né, nossa ancestralidade, não eram humanos. Então, antes da gente falar de emancipação humana, a gente precisa reconhecer pessoas negras como humanos. E reconhecer como humanos não é o discurso, não. É uma prática. E essa prática passa pela fala. E poder falar, não é só poder falar por falar. Envolve também poder ser ouvida. Poder ouvir. E muitas vezes a gente dá a fala, mas não escuta. Não dar ouvidos. O que significa não dar ouvidos? Silenciar. Então eu dou o microfone, eu dou a fala, eu chamo para a minha aula da universidade alguém do movimento negro, escuto, mas nas minhas pesquisas eu não incluo essa perspectiva. Eu considero que classe é a única categoria central nas relações sociais no Brasil, na nossa formação brasileira. Eu desqualifico a pauta desses movimentos, eu chamo esses movimentos de novos movimentos sociais. Ora, minha gente, a gente tem uma história de resistência negra, quilombo. O que é um quilombo? Imagina, você tem um poder, uma dominação que tem tudo, tem a tecnologia das armas, né? Um símbolo da dominação. Tem um povo inteiro e dizer assim, por que esse povo era a maioria e não se rebelou? Mas quem disse que eles não se rebelaram? Ninguém disse, ninguém não disse. Há um não dizer, há uma ausência, há um silenciamento. E aí quando a gente se organiza, quando nós criamos nossas estratégias de romper com esse silenciamento e de forçar para que sejamos ouvidos, a gente tem as ofensivas conservadoras, como esse governo que está aí, que tenta nos colocar de volta para as margens. Eu tenho 3 minutos e vou pensar como é que eu vou finalizar isso. Como eu tinha pensado, o mote da minha fala é essa defesa de enegrecer o serviço social. Né? Eu acho que agora a gente chegou ao ponto que não dá mais para voltar atrás. Se a partir do momento que a gente colocou essa pauta, a pauta de raça e a pauta de gênero, dentro do serviço social, não dá para voltar atrás. A gente precisa entender que isso não é uma especificidade, a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano. Né? Quero encerrar minha fala falando do sentimento que a gente está passando a partir dos resultados dessa eleição. Eu acredito que ninguém está mais dormindo direito, é aquela história, né? A gente está baqueado, não tem como não estar baqueado nessa luta, né? E aí, como eu falava do vocabulário, né? Nosso vocabulário afro, nós temos 2 palavras que eu acho que faz muito sentido. Uma é ancestralidade e a outra palavra é banzo. Eu acho que o que a gente está sentindo é banzo, né? Que o banzo, como a gente conhece, que é a saudade, né? Saudade de África, a saudade da infância, aquela saudade que deixa a gente melancólica. Mas não, eu vou trazer um conceito de banzo, de um autor negro,
chamado Davi. Eu esqueci o sobrenome dele, acontece. São muitos autores negros, eu estou lendo muitos autores negros e sou fã de todo mundo, mas nem sempre a gente lembra, mas eu me lembro da frase, e eu anotei ela aqui, eu quero trazer para vocês esse conceito de banzo. Ele diz o seguinte: banzo tem a ver com ancestralidade, por isso é uma força angustiante, uma instância desesperadora, uma dor insubmissa às opressões. Então, esse sentimento que a gente está não é de forma alguma ruim. É o que nos mantém acordados, é o que nos mantém vivos, vigilantes, como diz a Conceição Evaristo, a noite não adormece sob os olhos das mulheres, nós não estamos adormecidos, nós estamos acordados, vigilantes nessa luta. E que esse banzo, essa tristeza, essa melancolia, ele não nos paralise, ele se torne uma dor insubmissa. O que está dizendo isso, né? Essa dor insubmissa. Uma dor que inquieta, como a gente... Eu acho que todo mundo ficou assim, quando a Adelaide começou a recitar aqui. Só quem sabe o fardo que carrega é aquela mulher preta. Cada um é que sabe o fardo que carrega. Só que tem gente que carrega um fardo assim e outros que carregam um fardo assim. E aí a gente não pode considerar que quem carrega um fardo assim é específico, não é geral. Porque quando a gente parte de um pensamento burguês, branco, a gente parte dele como universal e o resto como específico. Então essa estratégia, reverter isso é enegrecer o serviço social. Manter acordado em nós esse banzo e transformar ele em luta, né, esse é o nosso dever, é o nosso desafio. E aí, para finalizar mesmo, eu queria trazer para vocês um poema da Conceição Evaristo. Gosto muito da Conceição Evaristo, uma mulher negra que concorreu, né, uma cadeira à Academia Brasileira de Letras, e ela mostra pra gente isso, que a gente pode estar em todos os lugares, e a gente só chega em todos os lugares coletivamente. E aí esse poema se chama Todas as Manhãs, e ela diz assim: todas as manhãs que possamos remanhecer nossa esperança, nossa força. Não, todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz, banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo. Obrigada, gente. Boa noite já, né?